O que nos faz iguais? Olhando para pessoas que moram no mesmo bairro, foram educadas da mesma forma, são da mesma classe social e compartilham a mesma cultura, e se a gente aproximar um pouco mais a lente, nós vamos perceber tantas diferenças, mas tantas diferenças entre nós, que a gente chega à conclusão que a gente jamais conseguiria fazer algum negócio juntos se não fosse isso. É óbvio, há muitas semelhanças também e conseguimos construir muitas coisas. Mas o que junta todos os seres humanos? Qual seria a experiência comum de todos os seres humanos, sejam do Brasil ou de outros lugares da América do Sul, ou de Bangladesh, do Paquistão, da Austrália ou de qualquer outro lugar, em qualquer momento? A experiência que une todos os seres humanos em todos os lugares, de todos os tempos, se você quiser apostar que todos tiveram a mesma coisa, é a lágrima. Todos nós nos decepcionamos, todos nós sofremos, todos nós choramos. Não encontraremos nos milênios de história humana, em qualquer civilização, seres humanos que não sentiram dor, que não se frustraram, que não se decepcionaram. O pêndulo, memória, esquecimento, esperança, desesperança, anseio, elas fazem parte de toda a vida, e alguém já disse que, dependendo da quantidade daquilo que se espera, maior é a possibilidade de viver uma desesperança. Alguém precisava interferir na história. Você e eu vivemos decepções diferentes, mas nos decepcionamos. E precisamos aprender que naquilo que nos faz iguais há um aspecto fundamental. Jesus Cristo, aquele que veio do céu à terra, quando foi anunciado para sua mãe, foi dito que ele seria chamado de Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Ele veio compartilhar das experiências humanas. E se ele compartilhou de todas as experiências humanas e não chorou e não se decepcionou, faltaria algo. A maneira como ele lidou com o seu choro, com as suas decepções e frustrações, ela é essencial para a nossa existência agora e para a existência futura. Não sai daí. Só está começando o Fé para Hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Uma cena tensa, dramática, daquelas que a gente não está esperando, nem está acostumado quando pensa em Jesus. Mas a cena é fácil de se perceber e de construir numa imaginação. Jesus caminha e dá para perceber ou pensar que ele está num ponto alto, parado, concentrado, e os seus pensamentos divagam como de qualquer outra pessoa que viaja nos seus pensamentos e se concentra num ponto importante de si mesmo quando observa um cenário. Os pontos altos que a gente tem no mundo nos fazem isso, eles têm esse poder de nos fazer refletir quando nos dão um poder de visão maior. Ali Jesus estava num ponto alto, onde ele via Jerusalém toda. Olhou, mas ele não olhou só panoramicamente, ele não olhou só com uma amplitude grande aquela cidade. Ele olhou toda ela, ele olhou o começo dela. Ele olhou aquelas colinas lá em Ofel, quando era apenas uma fonte de água que alguém decidiu cercar e fazer uma fortaleza para proteger aquele bem que era a água. Ele olhou a derrota dos povos que ali estiveram por milênios. Ele viu o sorriso de Davi quando ele comemorou a vitória e conquistou para o povo de Deus aquela que é a cidade mais importante do Oriente Médio. Ele viu o dilúvio. Ele viu que no dilúvio os continentes se separaram, se truncaram, muitas coisas ficaram tremendamente diferentes na geologia da Terra, mas aquele lugar permaneceu intacto. O centro geográfico do planeta, a base operacional com a qual Deus escolheu espalhar a sua glória por toda a Terra. Ele viu o Éden, ele viu o plano de uma pessoa que sempre esteve vinculada ao plano de um lugar. E ali uma pessoa e um lugar
era o símbolo de um encontro, como a própria palavra Éden sugere. Ele olhou e viu tudo isso. Ele viu os grandes momentos onde o seu povo decidiu buscar e juntos se alegraram na perspectiva daquele que podemos chamar de uma verdadeira história de amor. Ele viu você, ele me viu. Ele viu o coração humano vivendo seus próprios sonhos, seus próprios desejos e planos e tentando entender no patinar da própria vida por que seus planos, seus desejos e seus sonhos eram planos frustrados, sonhos que não se realizavam e uma vida que de tanto correr, de tanto buscar, nunca se realizava como vida de fato. Ele sabia, ele tinha resposta para tudo isso e nas suas lágrimas dava para perceber que ele sabia isso desde o começo. Ele sabia respostas antes das próprias perguntas. Ele viu seu próprio sonho, ele se viu. Ele viu os próximos dias, quando aquela mesma cidade gritaria enraivecida e diria: crucifica-o, rejeitando-o completamente e preferindo um ladrão, um Robin Hood, um filho de rabino, talvez, nessa tradução, Barrabás, e dizer da dor de ouvir alguém preferir Barrabás, e lá estava ele. Ele viu o passado, ele viu o presente, mas ele viu o futuro. Ele viu décadas depois um cerco que faria uma das histórias mais horripilantes que a gente já pôde perceber, quando Roma sufocou Jerusalém e a carne das crianças foi disputada como alimento numa selvageria indescritível. Ele viu o fogo, ele viu derreter, ele viu as pedras rolarem, ele viu que ali naquela cidade não sobraria pedra sobre pedra e chorou, chorou. A Bíblia descreve choros de Jesus e eles são muito significativos pela sua humanidade, pela sua divindade, pela sua graça, justiça e pela sua presciência. Um dos choros que nós não vamos esquecer, porque ele é famoso na Bíblia e é alvo de muita reflexão, é quando Jesus chorou por ocasião de ele ressuscitar Lázaro. É um choro desafiador aquele momento, mas é um choro de um Deus que se move, de um Deus que se afeta, de um Deus empático. A gente olha e percebe ali, por que chorar? E fazemos as perguntas para nós mesmos, por que chorar se ele sabia que Lázaro ressuscitaria? Mas ele chorou pelos que choram, porque naquele dia Lázaro saiu andando e ninguém mais. Todos aqueles que naquele momento gritavam, choravam, pranteavam por Lázaro, eles pararam de chorar e riram, mas ele viu a humanidade continuar chorando ainda por muitos séculos por aqueles que não viveriam aquela experiência. Ele chorou por saber que Lázaro ressuscitaria naquele dia, mas morreria depois. Jesus chorou ao nos ver chorar e nos deu uma grande lição naquele dia, que nenhuma lágrima que já escorreu do nosso rosto é originária do nosso próprio rosto. Todas as lágrimas de frustração, tristeza ou dor que nós já deixamos cair, elas surgiram nos olhos dele e ele sabia e hoje ele comunica com a gente que toda tristeza que sentimos e toda a falta que sentimos em última essência é a falta que sentimos dele. E no dia que estivermos 100%, sem nenhuma barreira com ele, jamais choraremos, porque se ele é o nosso pastor, estando com ele, não sentimos falta de nada. Mas aquele dia não era aquele que ele chorou. Havíamos ainda de esperar por muito tempo. Jesus chorou no Getsêmani e chorou uma dor que nós não poderíamos chorar. Aliás, ele chorou aquele dia para a gente não chorar. Porque eu e você já podemos dizer, já na nossa vida podemos dizer e colecionamos muitas frases de gente decepcionada. Mas existe uma frase que nenhum ser humano pôde falar com consciência. Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu sei e você sabe o que é escolher andar alguns minutos, horas, dias ou talvez anos sem Deus. Mas jamais vivemos a experiência de Deus escolher andar sem a gente. Podemos sim ter abandonado Deus no caminho, mas nunca podemos explicar o que é Deus ter nos abandonado. O sentir o desamparo de Deus, a separação, ela é exclusiva daquele que escolheu nos salvar. Naquele dia ele chora, ele pranteia, o sangue se mistura com o suor, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento a frase é a frase de alguém que está no meu lugar. Mas o choro sobre Jerusalém é diferente desses outros.
No primeiro ele chora na empatia de se ver no lugar do ser humano, no lugar daquele que chora, daquele que perde, daquele que deve esperar mais um pouco. O segundo choro, o choro do Getsemane, é um choro somente dele, exclusivamente dele. Mas lá sobre Jerusalém, olhando para a cidade dos seus sonhos, ele chora um plano, ele chora uma escolha, ele chora o choro de quem apaixonadamente esperou, cuidou, amou, e a resposta foi exatamente o contrário da que ele queria. Ah, se conheceras por ti mesma o que lhe é devido à paz. Não é à toa, não é uma frase, nenhuma palavra solta no tempo. Falar de Jerusalém é falar de paz. Isso remonta a um tempo muito distante disso, mas que dá muito significado para esse momento em que Jesus olha e pensa sobre Jerusalém. No livro de Gênesis, capítulo 22, há uma das experiências mais incríveis, emblemáticas e dramáticas do Antigo Testamento, e por que não dizer, obviamente, do livro de Gênesis, onde o pai da fé, Abraão, sobe o Moriá com seu filho. Ali, nós não estamos falando de um lugar diferente, nós estamos falando do mesmo ponto geográfico, onde Abraão e Isaac sobem ali para um desafio de amor terrível e tremendo. O coração daquele homem pode ter tudo naquele dia, menos paz, porque ele sofre a angústia da perda. E a angústia da perda não é o de perder bens, não é o de perder posses, é o de perder a felicidade. Sim, ele está perdendo uma perspectiva de futuro. Uma vez que Isaac morreria, não haveria mais um amanhã. Não há uma alegria neste amanhã. De qualquer forma, há um significado muito grande da continuidade naquele menino. Você pode pensar sobre isso porque a gente imagina da mesma forma. Quando você vê uma notícia no jornal da morte de uma pessoa idosa ou de uma catástrofe que envolve muitas pessoas, toda a sociedade reage de alguma forma. E dá para prever algumas formas de reação, sim, quando a gente se vê, quando a vida é ameaçada diante de nós, a gente se vê nisso. Mas todas as vezes que qualquer sociedade vê uma ameaça a uma criança, ela sempre vai reagir numa proporção bem maior. Quando uma criança morre, a humanidade vê, mesmo que não explique exatamente assim, a sua continuidade ameaçada. Porque num raciocínio bem simples, se você for pensar, toda criança é a única célula sua que continuará viva quando você se for. É a parte que saiu de você e que vai continuar. Nós estamos percebendo e vivendo isso, as nossas células indo embora, envelhecendo, e temos consciência do fim. O que de mim fica no amanhã são meus filhos. No caso de Abraão, há uma continuidade muito maior. Era um filho, era o plano, era o projeto, era a grande nação, era a ocupação do lugar mais importante da terra. E Deus está pedindo para Abraão para ele entregar tudo, absolutamente, e para confiar que Deus era capaz de manter a continuidade. Naquele momento há um desafio da paz. Há uma frase que Abraão fala no percurso que é uma frase que dá sentido a Jerusalém. Porque quando ele sobe aquele monte, ele conversando com Isaac, ele diz, o Senhor proverá. Daí a dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E a pergunta que a gente faz é, proverá o quê? O que estava faltando naquele momento? No monte do Senhor se proverá e a resposta é proverá a paz. Sim, a paz. Agora eu queria que você pensasse comigo como que Abraão falou, porque você conhece talvez essa frase que a gente aportuguesou bastante ela, o Senhor proverá, e comumente a gente fala ou canta o Senhor proverá como Jeová Jiré. Mas para a gente aproximar um pouquinho mais numa pronúncia que Abraão disse, talvez ele tenha dito Yahweh Yeru. Agora associe com uma outra palavra que ficou bem conhecida aqui em português, mas ela talvez na linguagem de Abraão fique um pouco diferente. Se ele proveu a paz, Yahweh Yeru, e conhecemos a paz de Deus na terminologia hebraica como Shalom. Agora fale a frase inteira. O Senhor proveu a paz, é Yahweh Yeru Shalom. Dali dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ou daí a dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor, Jerusalém. Ali
há um símbolo e Jesus confirma esse símbolo na experiência de Abraão quando ele diz que Abraão viu o meu dia e muito se alegrou. Dá para perceber a cena. O pai acompanha o filho e o filho sobe o monte com o madeiro nas costas para lá em cima haver um sacrifício. Mas esse filho lá em cima do monte, ele tem uma experiência diferente, porque a experiência que ele tem agora é a experiência de ser substituído e a substituição provê a paz. Naquele mesmo ponto geográfico é o que Salomão constrói o templo. E lá naquele templo, no mesmo lugar onde Isaac seria oferecido em sacrifício, foi substituído e teve a experiência real de saber o que é alguém morrer no lugar dele e a paz lhe ter sido provida tanto para ele como para o seu pai. Ele desce sabendo como é a fonte da paz. Deixe-vos a paz, disse Deus, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O que nos chama a atenção para uma coisa muito impressionante sobre Jerusalém, sobre a paz, sobre eu e você. Você só vai experimentar a paz de Deus se você tiver paz com Deus. Um outro texto muito importante de Paulo é: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque o pecado é definido assim como uma inimizade. E a primeira vez que o pecado aparece, a inimizade aparece e a consequência primeira é a perda de um lugar. Ali, quando a inimizade entre o homem e Deus e a inimizade entre o homem consigo mesmo e a perda da vontade natural de obedecer acontece, esse homem saiu do lugar. Assim, a relação paz, Deus e um lugar começa a acompanhar todas as páginas da Bíblia. Não é diferente em Jerusalém. Jerusalém é a cidade do pacto, do acordo, da aliança, onde o homem encontra o seu lugar e sabe que Deus o espera. É um templo que simboliza a vinda de todos os povos para o mesmo lugar e dá sentido para uma história de amor. Uma história de amor de verdade, não é uma história só de um pastor que vai atrás da sua ovelha, de um jardineiro que cuida da sua flor que se desgarrou, que saiu, que não está mais plantada no lugar correto, de um noivo apenas que corre atrás da sua noiva. Isso não é uma história de amor, embora a gente insista em dizer que isso é, mas não é. A história de amor é quando a ovelha também volta para o colo do pastor. É quando a dracma tem satisfação em permanecer no lugar onde ela foi criada para estar. É a volta do filho voluntariamente para os braços do pai. É a noiva que diz: vou estar aqui porque eu te amo. Uma história de amor entre você e Deus não é de um Deus que passa anos e semanas e o tempo todo na sua vida dizendo eu te amo e não escutando nada. Uma história de amor de verdade é quando Deus diz para você eu te amo e você responde eu te amo também. É a hora de um Deus que muitas vezes vai querer olhar para você e se ele parar, você corre para a direção dele. Isso é uma história de amor. Deus ama para ser amado. Jerusalém tem esse significado dos povos se dirigindo em relação a ele. Ah, Jerusalém, se você soubesse de onde vem a sua paz. Jerusalém se esqueceu que para obter a paz de Deus era necessário ter paz com Deus. Porque os inimigos que estavam ao seu redor não tinham nenhum poder contra ela. Mas o inimigo que ela escolheu ter ao ter inimizade com Deus tem poder total para prever. Mas não somente para isso. Ele era o único que tinha poder para salvar. E aquele que tinha poder para salvar, para reconstruir e para fazer tudo de novo, era aquele exatamente que foi abandonado. Então Jesus chora. Chorou porque a escolha naquele momento já não era dele. E isso nos traz uma lição muito importante. A dinâmica da salvação é longa e complexa porque envolve mais pessoas escolhendo. Não tenha dúvida. Nós só podemos escolher pedir perdão porque Deus escolheu nos dar perdão. Nós só podemos escolher ir em direção dele e recomeçar as coisas porque ele possibilitou o caminho. A gente só escolhe o caminho estreito porque ele escolheu abrir a porta desse caminho estreito. Você só escolhe ir ao pé da cruz porque ele escolheu estar naquela cruz. Mas ele escolheu que a vida entre nós dois, entre nós e ele, fosse uma vida de escolhas. Então Jesus escolheu vir, mas Jerusalém escolheu rejeitar.
Precisamos entender que o soberano Deus sabe o que é melhor para nós. Precisamos nos conscientizar que, acima de nossa fé e de nossa confiança em Deus, repousa o fato dele conhecer o futuro desde o início. O Eterno conhece os nossos caminhos, conhece o dia de amanhã, a semana que vem e o próximo ano. Ele conhece tudo e nós não conhecemos nada. Por isso, devemos pedir sempre que Ele cumpra em nós seus desígnios e seus propósitos. Página 54 do nosso guia de estudos, Deus me ouve. Aliás, você faria muito bem se você concentrar uma energia em entender o que está escrito aqui. Esse estudo chega até você de forma totalmente gratuita. É só você ligar para a gente, acionar alguns nossos canais de comunicação, pelo WhatsApp, por telefone, em horário comercial, ou apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Mas o que ele está dizendo, isso e mais outras coisas, é de impacto muito grande para a sua vida agora. Quando a gente pensa em Deus que nos ouve, a gente também tem que entender num Deus que nos fala. Mas o Deus que me ouve não é um Deus simplesmente como um gênio da lâmpada que está disposto a nos ouvir sem ter um plano perfeito para mim. Ele me ouve, ele se interessa pelos meus planos, mas ele não passa o tempo todo carimbando meus planos, porque ele tem um plano perfeito. Quando ele me ouve, é porque ele me ama também, mas ele me abençoa o fazendo ouvir. Peça o estudo bíblico, você vai compreender isso e muitas outras coisas, mas atente para mais isso também. A cidade de Jerusalém era uma cidade dos planos e dos sonhos de Deus para com ela e para com a humanidade. Nenhuma cidade, absolutamente nenhuma cidade da história cometeu um pecado maior do que a mais importante e mais santa cidade da história. Quando a gente pensa em Sodoma, os males que aconteceram em Sodoma, nós pensamos, a descrição da Bíblia nos faz perceber e pensar que aquele fogo que caiu sobre Sodoma foi um fogo merecido do juízo de Deus, como de fato é, Jesus não errou. Quando a gente pensa em Gomorra, daquela forma que ela aconteceu e como ela cercou os anjos num atentado a tudo que se pensa sobre decência, a gente também imagina aquilo deveria ter acontecido. Quando a gente pensa nas cidades que viveram e que existiram antes do dilúvio e pensa nas maldades que aquelas pessoas faziam, e a descrição era de que o pensamento humano era mal continuamente, imaginamos e justificamos, e Deus nos explica a execução do juízo para aquelas cidades. Mas nenhuma cidade cometeu um assassinato mais cruel do que a que Jerusalém cometeu. Sodoma, Gomorra e nenhuma outra cidade destruída na história ousou gritar, ensandecidos, enfurecidos, crucifica-o para o Criador de todas as coisas. O mais injusto de todos os assassinatos e torturas da história aconteceram na cidade mais santa da história. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis, Jesus disse, te juntar como uma galinha junta seus pintinhos, mas você não quis. Se você soubesse qual é a razão, o que lhe é devido à paz, mas isso agora está oculto dos seus olhos. Eis que a sua casa ficará deserta e não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jerusalém perde o senso, Jerusalém perde o propósito, Jerusalém se desconecta dos sonhos de Deus e ao viver os seus próprios sonhos, ela também passou a viver o seu próprio pesadelo, quando andou com as próprias pernas e as suas próprias pernas a levaram à ruína. Jesus lá de cima olhou para Jerusalém e chorou. O choro de Jesus é um choro de alguém que sonhou e se frustrou, é um choro de alguém decepcionado, é o choro de alguém que se viu frustrado nos seus planos? Essa é uma boa pergunta, são boas perguntas. Mas a resposta de Deus para ela é muito melhor do que isso. Se você acompanhou os noticiários do Brasil nos últimos anos, você ouviu falar de um incêndio trágico, bizarro, no sul do Brasil, em Santa Maria, na Boate Kiss. É bizarro e trágico e mais triste ainda porque aquela história é uma história que poderia não ter acontecido, como aconteceu com a história de Jerusalém. Porque muitas das pessoas que morreram lá morreram por uma sucessão de erros e de criatividades fatais. Muitos corpos foram encontrados e de todos os corpos encontrados mortos, a maioria estava no banheiro, isso foi o noticiário. Quem estava lá e saiu disse o porquê. Quando as chamas começaram a tomar conta do teto, algumas pessoas perceberam o perigo e correram para a porta. E quando elas chegaram na porta, elas encontraram pessoas olhando para elas mesmas e pedindo a comanda.
Quando as comandas não estavam pagas por não pagarem a consumação, elas tiveram que voltar para pagar e não deu tempo mais. Elas foram impedidas de sair. Mas quando a fumaça tomou conta e a visibilidade diminuiu muito e elas correram, elas descobriram tarde demais que a porta do banheiro era exatamente igual às saídas de emergência. Então, não sei como você conhece, mas eu conheço banheiros que só tem uma entrada. Quando as pessoas bateram na porta do banheiro procurando saída, elas encontraram, na verdade, foi um beco sem saída e não conseguiram sair de lá. E é por isso que a maior parte dos corpos estava ali, no banheiro da boate. Eu contei para você a história do incêndio trágico da Boate Kiss, mas essa não é só nessa proporção a história daquela tragédia em Santa Maria, essa é a história do planeta, essa é a história de Jerusalém, porque o meu mundo é constituído por essa história, de muita gente mesmo, que está encontrando a morte porque está buscando salvação na porta errada. E muita gente que já encontrou um lugar e pensou ser aquela saída, mas encontrou pessoas na porta certa com a mensagem errada, a de que o preço deveria ser pago por elas mesmas. Jerusalém gerou o choro de Deus porque ela promoveu essa história para a humanidade toda e numa tragédia como essa, muitos corpos foram encontrados. Mas a maravilha é saber que aquele choro é o choro de alguém que não pode ser frustrado nos seus próprios sonhos. Quando você vai para a ponta final da Bíblia, João viu o sorriso de Deus. Eu vi descendo do céu a santa cidade, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está ataviada, adornada como noiva indo em direção ao seu esposo. O texto de Apocalipse fala que há um novo céu, uma nova terra. Ele fala de habitantes com um novo nome, há uma nova criação. E tudo que Deus faz é novo. Embora a cidade seja chamada de Nova Jerusalém, ela ainda segura um nome velho. Sim, porque ela é o lugar de onde Deus provê a paz para todos os povos para sempre. O sonho de Deus não é frustrado porque aquele que chorou naquele dia sobre Jerusalém também chorou na cruz, também chorou no Getsemane, também chorou quando viu os mortos que não ressuscitaram. Mas ele chorou no Getsemane um choro que Jerusalém não podia e não devia, e ele não permitiu que ela chorasse. Jesus não se frustrou nos seus sonhos. Ele só disse para a gente algo que a gente deve levar muito a sério hoje. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades, nem principados, nem as forças do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nessa frase, ele só não disse uma coisa: o seu e o meu querer. Ele termina: você, Jerusalém, não quis. Qual é a sua resposta?